Fala Instruídos, o melhor dia da semana com um pó de paz. Pais instruídos e filhos fortalecidos. Se você está aqui, mostra que você é um pai, uma mãe, um filho diferenciado, porque aqui tem pauta para toda a família. Então vocês sempre têm um encontro marcado conosco, hein? Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Você que já nos acompanha desde o primeiro episódio, também seja bem-vindo. Você que vai escutar esse episódio depois, fica com a gente, já aproveita inclusive para fazer a sua inscrição no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos episódios e aproveita para compartilhar geral. Quanto mais você compartilha, o YouTube entende que nós temos um conteúdo de relevância, de grande importância e a gente vai poder instruir mais pais, mais pessoas, mais famílias e ajudar a transformar vidas. Então fica com a gente. Lembrando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum dos episódios. Se você quer ouvir aqui algum tema que ainda não foi falado, também deseja que a gente traga algum especialista, algum convidado, um pai, uma mãe, um tio, um avô, um irmão, para compartilhar sua experiência, esse é o lugar. Como eu falei, tem pauta para toda a família. Lembrando a vocês que nós estamos em todas as plataformas de podcast, Deezer, Spotify, no YouTube. Então, ao vivo, sempre no YouTube, e nas sextas-feiras em diante, a gente já sobe aí nas outras plataformas. O Pó de Paz é uma iniciativa do Clube de Exatas, um cursinho preparatório online que atende a todo o Brasil, que é referência para quem quer ingressar no Colégio Militar, no SESI, em outras escolas que trabalham com bolsa, no Enem. Então, esse é o lugar. Você quer saber um pouquinho mais, conhecer o Clube de Exatas, segue a gente no Instagram, hein? E, Rodrigo, solta a vinheta! Nunca se falou tanto sobre a inclusão no ambiente corporativo. E, naturalmente, gente, é uma temática que vai se estendendo ao longo do tempo e trazendo diversas discussões, inclusive sobre a neurodiversidade, que é também uma outra temática muito importante, principalmente para o ambiente corporativo. Durante alguns anos, falar sobre o TEA era de fato um tabu, muita gente não falava, muitos pais, inclusive, ficavam receosos, ficavam temerosos dos seus filhos sofrerem com preconceito e acabavam, inclusive, nesse processo de acolhimento, sabe, só protegendo o filho, deixando em casa, e aí a criança não se desenvolvia como deveria, não tinha um acompanhamento, não tinha, inclusive, um diagnóstico para saber se de fato tinha um TEA, qual o nível e como ele poderia ser inserido na sociedade, no ambiente escolar e também corporativo. Nós vamos falar hoje sobre carreira e empregabilidade. A gente vem aí com vários episódios falando sobre isso, sobre profissões e por que não falar sobre o mercado de trabalho para as pessoas com o transtorno do espectro autista, o TEA. Então, quem vai falar sobre essa temática de hoje, sobre esse mercado de trabalho, sobre a inclusão de jovens, de adolescentes que querem se desenvolver para ingressarem no mercado, seja como estagiário, como jovem aprendiz, estando aí com algum projeto, como é que eles podem estar desenvolvendo suas habilidades e mostrando para o mercado, como é que as empresas podem abrir os espaços, as suas organizações para receber essa galera que tem alta capacidade para entregar tudo e desenvolver um belíssimo trabalho nessas unidades corporativas. Então, quem vem falar conosco hoje é uma pessoa queridíssima, é uma pessoa do meu coração que veio aí de alguns projetos, de algumas parcerias, mas para minha vida eu tenho muita alegria em falar sobre isso e estou muito feliz de tê-la aqui conosco, porque para mim é uma honra ela ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço em nome do Pó de Paz, em nome do Clube de Exatas, em nome do Vinícius, por ter essa honra de ter, de fato, uma profissional de excelência. Eu brinquei aqui com ela nos bastidores, olha, eu tenho certeza, o Vinícius não tá aqui hoje, mas eu tenho certeza que ele vai querer você de volta aqui em outros muitos episódios, porque essa mulher tem muito a entregar. É, de fato, uma pessoa cheia de conteúdo. Ela que é psicoterapeuta, especialista em gestão e consultoria de RH, mestre em museologia pela UFBA, bacharel em turismo e estudante de pedagogia. Achou que é só isso? Tem muita coisa. Mentora de carreira e negócios para jovens e adultos.
típicos e atípicos. Docente do ensino superior há muito tempo. Essa mulher tem uma bagagem incrível. Mas além dessas habilidades técnicas, ela tem algo assim que eu amo e que quando você conversa e conhece ela mais de perto, os olhinhos brilham. Que é ser mãe, é assumir diversos papéis que se conecta com o seu propósito, com o seu ser, que traz essa satisfação e realização pessoal e profissional. Uma mulher que ama assumir todos os papéis que ela atua. Mãe de 3, um pré-adolescente aí com altas habilidades e gêmeos, gente, autistas, grau 3, verbais. Ela vai falar um pouquinho sobre essa galerinha, vai contar aqui, compartilhar um pouco da sua vivência, suas experiências, abrir o seu coração para além de uma especialista e uma mentora em carreiras. Então, Thaís, eu já entreguei tudo aqui, mas vou deixar você falar, porque este lugar, esse momento de fala é seu. Os nossos convidados, as pessoas que estão aqui nos acompanhando, os pais, enfim, todo esse público quer ouvir essa especialista e mãe que tem muito a compartilhar e a enriquecer esse bate-papo. Então, seja bem-vinda, Thaís Gualberto. Carinhosamente, eu chamo ela de professora Thaís. Então, esse espaço é seu. Fica à vontade e muito obrigada. Boa noite, eu que super agradeço a possibilidade incrível de estar aqui, de falar sobre uma temática extremamente relevante, para mim, atualmente, uma missão de vida. O TEA, ele entrou na minha vida pelos meus gêmeos, mas a mentoria de carreira sempre foi o meu trabalho, né, há mais de 15 anos, e hoje em dia eu uno como uma missão, como uma jornada de existência, cuidar de jovens e adultos que estão no transtorno do espectro autista, mas não só no transtorno do espectro autista, mas também de outros transtornos, de outros desafios que nós temos, que as famílias têm, que os responsáveis têm, para essa jornada que começa na escola, começa na educação infantil, depois passa pelo fundamental, passa pelo período da adolescência, para chegar onde na educação? Se não no mercado de trabalho, se não na inclusão social mesmo e cultural das pessoas, de todas as pessoas e do futuro, né? De uma garantia, não apenas de uma garantia financeira, mas de uma garantia de respeito, de uma garantia de autorrealização, de uma garantia de conquistas diante do planeta, daquilo que se quer ser, daquilo que se quer viver. Então, mais do que um lugar apenas profissional, mais do que um lugar apenas honrando a minha maternidade, de todos os dias lidar com 3 crianças, 2 crianças e um pré-adolescente atípicos, é muito mais um desafio de trazer para o mundo que somos né? Que todos temos um lugar específico que precisa ser vivido e que precisa ser respeitado. Que existe um propósito, né? Sim, totalmente. Eu fico emocionada quando ela fala, é uma missão, Ana. Me chama também de Carlinha, porque meu nome é Ana Carla. Então, quem me conhece há mais tempo, chama assim pelo segundo nome, de forma muito carinhosa e também mais próxima. Mas então, Thaís, esse olhar, esse interesse pro TEA veio com gêmeos? Veio com gêmeos e porque foram tantos anos na faculdade, como professora orientadora das áreas de carreira das faculdades, dos setores de carreira, e é claro que chegavam pessoas para mim, para orientação, né, de uma transição de carreira como no início de um curso ou a finalização de um curso, o que é que vai fazer da vida agora. E essas pessoas muitas vezes não traziam o seu diagnóstico, porque isso é uma coisa, essa fala muito mais forte do diagnóstico, infelizmente ela só começa agora. Né, nos últimos anos, de maneira mais coletiva, de maneira mais maior, mais comum. Publicizada, isso, né? Traz essa consciência. A internet nos traz essa possibilidade, mas é claro que as pessoas chegavam com movimentos assim, não consigo socializar, travo, não consigo olhar nos olhos. Quando a pessoa faz algum tipo de brincadeira, tentam me dizer o que é, mas eu às vezes não pego, não entendo. Então, a gente ali já poderia ter uma suspeita de pessoas, né, no espectro que não sabiam viver isso, que não sabiam dessa realidade. Que não tinham esse diagnóstico, mesmo, inclusive. E nem passava pela cabeça delas a possibilidade de ser, por exemplo, um autista grau 1,
né? Verdade. Que existe todo um desafio, às vezes, de você perceber se é ou se não é E de através do aceitação, né? Sim, Eu acredito também, desculpa te interromper, Pro, mas assim, o que eu vejo também, e eu tenho, inclusive, né, sobrinhos com transtorno do espectro autista, tem idades diferentes, e que quando as mães, porque a mãe do João, ela é minha ex-cunhada, mas a mãe do Luca é minha sobrinha. Quando as mamães, de fato, entenderam o processo, a importância, inclusive, da participação dos pais, foi uma mudança de chave, gente, sim. sabe? Eu posso falar porque eu vivo e acompanhei isso. Então, assim, as crianças puderam, além de ter o diagnóstico, o acompanhamento. Então, essa socialização, essa inclusão foi de total importância. A gente percebe o desenvolvimento deles, sabe? Assim, uma evolução muito bacana. Mas todo o processo começa, inclusive, nos pais. Com certeza, nos pais e na rede de apoio. Perfeito. Que é muito sério, assim. E esse movimento que Ana traz, que é a da negação, como a gente chama, né? Primeiro porque quando a gente engravida, desejando ou não engravidar, Sim. a gente deseja um filho, né? Considerado, dito socialmente, né? Que até não é bacana a gente trazer nesse lugar, perfeito. Então, quando a gente descobre que o filho tem um transtorno do espectro autista, a gente tem ali um lugar de um luto. A gente diz isso na psicologia, né? Na psicoterapia, um lugar do luto do filho perfeito. E a gente começa a se relacionar com uma nova pessoa, que é uma velha pessoa, né? Que está ali na nossa barriga, que está ali sendo desejada por uma família, muitas vezes. E essa nova pessoa, ela tem uma série de desafios que podem estar relacionados à socialização, ao comportamento, à linguagem, a padrões de comportamento, de rigidez, hipersensibilidade, hiperfoco, e que a gente precisa tratar como parte daquele ser. Uma coisa que eu acho muito importante nessa fala é que a gente existe um lugar que é bem complicado, que parece que nós, pais responsáveis e as próprias crianças, adolescentes e adultos com TEA precisam se organizar, se adequar, se modelar à sociedade. Mas a gente precisa virar essa foto, a gente precisa virar essa imagem. E por que a sociedade não vai... E assim, a gente também traz aqui o cadeirante, Sim. A pessoa, né, que não enxerga, que não escuta, que não fala. Por que a sociedade também não... A gente não muda essa foto de posição e coloca a sociedade para olhar para isso. Existe até uma charge que se coloca dizendo assim, um cadeirante dizendo assim, tinha uma escada para ele votar, e ele diz assim, não votei, uma coisa assim, por causa da escada, né? E assim, na verdade, a charge, ela quis dizer mais ou menos isso. Então, não é porque... Tem acessibilidade, não é a gente inclusão. que tem que criar, talvez, um espaço para esse cadeirante subir, mas talvez a gente tenha um espaço para que todas as pessoas possam estar. Acessar. Muito bacana. E quando foi essa virada de chave, de fato, assim, que você passou a atender jovens com TEA, mais ligado, direcionado à questão da orientação de carreira? Então, foi assim, parece que, né, fui eu que né, comecei a dizer, olha, tenho filhos autistas, estou estudando muito a temática, me aprofundando, me especializando em graduação, pós-graduação, estejam aqui comigo, e não foi. Como eu já atendo há muitos anos em mentoria de carreira online, né, eu faço uma mentoria online, jovens, principalmente que tem dificuldade de aprendizagem no sentido de ter as suas habilidades ali, não saber como se desenvolver. E principalmente jovens que estão numa dúvida enorme do que fazer no vestibular. Que é, né? Muito comum. Muito comum. Os pais, eles, né, me procuravam e diziam, Thaís, como é o seu programa aí de orientação de carreira? Como é que você pode estar? Pronto. Aí quando esses pais vinham e esses jovens vinham, muitos deles já vinham com diagnóstico. Ou de TEA, ou TDAH, ou de ansiedade extrema, ou que já viveram depressão, já tiveram tentativa de suicídio, que também podem estar envolvidos, são questões que podem existir como variáveis do TEA. E aí eu disse, olha,
tudo conspirando. Eu estudando, meus filhos do transtorno do espectro autista e esses jovens vindo para mim. E é semanal hoje em dia. Eu não trabalho só com isso, eu também sou psicoterapeuta e faço mentoria de jovens e adultos típicos, né, que não são atípicos. E dentro dessa minha agenda, os jovens atípicos. Eu estava conversando nos bastidores com a Aninha, que é um lugar assim tão precioso, porque quando você se conecta com um jovem desse, que tem esses desafios de socialização, desafios de aprendizagem, desafios muitas vezes de linguagem, sim, o lugar principal não é talvez você começar perguntando ao jovem desse que faculdade você quer fazer, sabe? Mas perguntar para ele assim, que seriado você está assistindo? Boa. Sabe? Que música você escuta? Sério, você adora tal seriado? E você escreve textos a partir disso? Você desenha a partir disso? Começar a buscar essas conexões. Isso. E aí eu vou te falar uma coisa que é muito séria e ao mesmo tempo muito lúdica. Muitos pais viram para mim no final desses encontros com esses jovens e dizem assim, eu estou com ciúmes, estou com inveja de você, porque o meu filho se abriu muito mais com você do que comigo. E aí eu digo assim, pai, mãe, responsável, em paz, só se conecte à realidade dele. Muito você importante. Sabe o que é que ele está vendo na televisão? Quando ele joga um jogo, você sabe do que é que se trata esse jogo? De repente é um jogo de estratégia que é ali que esse jovem vai se interessar por geografia, por história, por matemática, e a gente não sabe como correlacionar isso. Então, como orientá-los, como conectar mesmo a realidade dele para uma realidade de uma necessidade de um desenvolvimento de um conteúdo pedagógico. Sim. Então, nesse sentido, a gente pode trazer gente para ajudar nisso? Pode, deve, se você puder. Mas essa interação do pai com a realidade do filho, eu te digo, sabe, Aninha, é um lugar importantíssimo. Primordial. Primordial. Essa é a palavra. É aí que eu... Vou te dizer o segredo. É aí que eu me conecto com eles. E quando eu pergunto para os pais assim, então, o que é que seu filho faz? O que é que seu filho gosta? A menina ele joga, passa o dia inteiro jogando aqui no tablet uns jogos, não consegue sair do tablet. Se sai do tablet é 4 horas da manhã, não consegue dormir. Muitos têm transtorno do sono, né? Da questão, né? do sono diariamente mesmo. E tomam seus medicamentos. E numa situação dessa, você olha e diz assim para ele, até 4 horas da manhã você joga o quê? Sabe? E a partir dali você tem um viés de como colocar as disciplinas, de como colocar a socialização. Às vezes é um jovem, por exemplo, que faz biscuit, artesanato, desenha muito bem dentro do quarto dele, só quem conhece é a família, e você diz assim, você já mostrou isso para o colega que você mais gosta da escola? Não. Eu não consigo mostrar lá para os meus colegas. Então, vamos escolher um que você tenha coragem de mostrar. E aí ele leva, e aí um outro vem e diz, eu adoro esse personagem, esse desenho ficou muito bom. E aí ele começa a vender, a empreender. Olha quanta coisa, né, que vai puxando. Então, um olhar, essa sensibilidade, esse papel de escutar. A gente traz muito isso aqui, professora Thaís, a questão da participação dos pais no processo de desenvolvimento do filho. E não só na questão da educação, sim, de estar ali atuando junto com a escola, mas é desde casa mesmo, porque de fato é o primeiro ambiente que essa criança é inserido. Sim. É de lá que ele vai ter as primeiras referências, que ele vai ter influências diretas e indiretas. E a gente precisa criar esse ambiente propício de criatividade, de inovação, de amor, de escuta. Então, em todo momento, em todos os episódios, a gente traz muito esse papel, não trazendo só a responsabilidade dos pais, mas para que eles também, a gente sabe que eles precisam também desse olhar, desse cuidado,
cuidado, de também serem escutados, porque é desafiador, principalmente para quem é pai e mãe de primeira viagem, como a gente costuma dizer. Então, são muitos anseios, muitos medos, e eu tenho certeza que todos os pais, eles buscam de fato acertarem, dar o seu melhor, mesmo errando, porque somos humanos. Então, esse, inclusive, canal é um movimento do clube justamente para que a gente possa instruir os pais, instruir a família, para que eles possam fortalecer esse ambiente, fortalecer os seus filhos e que, com certeza, a gente traga mais conexões, essa conexão tão importante e essencial para a vida e que transformam outras vidas. E aí, trazendo muito esse contexto, né, do TEA, muitos pais, a gente falou muito sobre isso, às vezes os pais te procuraram, né? Você começou a atender a partir das demandas que chegaram. Sim. Foram demandas passivas. Sim. Porque enxergaram em você uma profissional de excelência, enxergaram, inclusive, esse lugar de escuta, de acolhimento, e tiveram isso. Sim. Mas muitos pais, diante a tantos estudos, a tantos profissionais, a gente, de fato, hoje se escuta muito, porque a sociedade está aberta a esses movimentos. A gente ainda está caminhando em passos lentos, mas já estamos nesse movimento que é importante. Então, tem muitos pais ainda que ficam preocupados, né? Será que, de fato, o meu filho vai ter um espaço no mercado de trabalho? Será que ele vai conseguir trabalhar? Então, traz um pouquinho, né, da sua experiência com esses jovens. É possível, sim. E como é que eles podem enxergar isso? Traz essa orientação para os pais. Quando eu te falei da necessidade da gente olhar para esse jovem, do que é que ele gosta, o que é que os seus anseios, os seus sonhos, os seus desejos, esse é um caminho. Mas a gente primeiro tem que olhar para questões que também são muito importantes. O primeiro movimento que é essencial fazer, não só no TEA, como no TDAH, como na questão da ansiedade excessiva, da própria depressão ou de uma extrema melancolia, é que a gente busque, ou outro tipo de síndrome ou de transtorno, é que a gente busque diagnóstico. Perfeito. Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque o diagnóstico, ele vai gerar uma condução, um fio condutor científico, que é importantíssimo. Que é essencial, né? Que você não vai ficar elocubrando o que fazer. E nesse fio condutor, a gente tem 3 processos aí. Um é o diagnóstico mesmo, é grau tal, tá nesse nível as características são dessa forma, vai precisar tomar medicação, vai precisar de terapia, de psicólogo, de fono, de neuro, de TO, ou seja, vai ter esse primeiro movimento e depois um movimento da gente olhar, da gente criar possibilidades que a gente chama, por exemplo, a gente tem um plano de desenvolvimento individual. Toda criança e todo adolescente que está estudando, ele precisa ter o PDI feito, atestado e numa consonância, né, uma orquestra entre os terapeutas, os especialistas que acompanham esse jovem, acompanham essa criança, com os profissionais de educação. Se você precisar... Muito bom. E se você precisar estar mais presente na escola, ter mais reuniões com as coordenações, com a direção, com os professores, pais responsáveis, com toda a gentileza, participem, porque não tenham medo disso, não tenham receio, porque a escola, ela também está aprendendo cada vez mais. Sim. É muito recente as leis e todas as orientações, né, dentro de todo do Ministério da Educação, de todas as leis de diretrizes e bases voltadas para a educação. Isso é recente, isso é de 1996 para cá. Algumas foram instituídas agora em 2016 na prática. Então, assim, as escolas também têm os seus desafios. Então, a gente precisa realmente criar uma orquestra extremamente harmônica em prol dessa criança e desse adolescente. Não, assim, assumam um espaço de tempo para isso, dentro das suas possibilidades. Revezem encontros familiares que apoiam vocês dentro da rede de apoio, mas sigam. Então, o primeiro passo é um diagnóstico médico de um psiquiatra e toda essa seleção de profissionais que vão ser necessários e se medicamento ou não. Depois a gente precisa desenvolver esse plano de desenvolvimento individual e nesse plano de desenvolvimento, né, a gente tanto dentro de uma terapia com o relatório das terapias quanto da escola, nós temos objetivos a alcançar com esse jovem.
cada jovem é um jovem. Sim. Então, diante disso, nós temos objetivos. E como é que são esses objetivos? Tem jovens que, isso é uma questão da negação, que a gente fala de muitos pais não admitirem com muita dor, com muito luto, Sim. esse filho que não veio, entre aspas, perfeito. Atípico. E típico, né? E a gente tem esse lugar de dizer assim que, por mais que você coloque como os meus, que são verbais, ainda não funcionais, a gente não sabe se eles vão dar funções às palavras, a gente pode deixar na terapia por 10, 20 anos e eles podem nunca falar de maneira funcional, mas eles podem falar de maneira funcional. Falando ou não falando, a gente precisa ter isso enquanto diagnóstico, para ter isso enquanto relatório, para dizer assim, ó, dentro da realidade desse jovem, falando, se for o que fala, não falando, um que não fala, se for um que é extremamente hiperativo, se for um que tem um transtorno do sono, se for um que tem a ansiedade, se for um que já tentou suicídio, e o que é que a gente vai fazer para os objetivos de desenvolvimento desse jovem? Ele é capaz, nesse momento, em cada disciplina, em cada matéria, em cada conteúdo, de chegar até aonde? Quais as adaptações que nós vamos precisar fazer? Provas em outra sala? Abafador na hora da prova? Um tutor separado num turno oposto para ajudar a estudar mais? Um módulo feito ali, especializado para esse jovem ou para essa criança, como os meus, eu não compro os módulos da escola, as escolas sabem disso, eles têm os módulos bimestrais específicos para eles. Tem os que as escolas fazem e tem aqueles que eu faço com psicopedagogas em casa, que eu posso dar super dicas depois. E eu disse que ela é maravilhosa. Nesse sentido, a gente precisa gerar isso. Pronto. Aí está a parte mais técnica e científica da coisa. Aí vem o lugar da escuta ao comportamento e à realidade desse ser. Sim. E aí você vai perguntar para esse jovem o que é que ele gosta, quais são... E você vai trazer também, junto com essa equipe e junto com ele, junto com a família, quais são as habilidades dele. Perfeito. E o que é possível. E o que é, naquele momento do desenvolvimento dele, já possível. E aí a gente tem uma gama de possibilidades, já respondendo sua pergunta, que eu acho que vai responder muitas perguntas de muitos pais e familiares, que é o seguinte: família não é sobre entrar na faculdade, não é sobre entrar no curso técnico, mas também é sobre entrar na faculdade, também é sobre entrar no curso técnico. Não é sobre ter carteira assinada numa empresa ou passar um concurso público, mas também é. Não é sobre ter um negócio, mas também é. O seu filho, a sua filha pode tudo, contanto que você olhe para as habilidades, olhe para as possibilidades de desenvolvimento em todo o processo sistêmico de atuação terapêutica desse jovem. Se assim ele tiver essa possibilidade, a gente está cada vez mais batalhando por isso no território privado e público do nosso estado, que é importantíssimo. E, diante disso, proporcionar a esse jovem, já existem algumas ONGs e alguns projetos que trabalham com isso no Brasil, na Bahia e no mundo, que você pode direcionar para que esse jovem e essa empresa seja capacitada, a gente pode falar também um pouco mais disso, para receber esse jovem, para adequar essas habilidades e esses desafios sensoriais, por exemplo, e de comportamento e de socialização que esse jovem possa ter dentro das organizações. Mas pode ser que você queira fazer uma coisa que tem lá na Itália, que é um dos meus sonhos. Conta pra gente. Que é um dos meus sonhos. Um pai, ele tem um filho, se eu não me engano é grau 3, não verbal, como autismo, né, que é muito desafiador, e ele montou uma pizzaria, né, Itália Pizza, uma pizzaria toda voltada para a inclusão. Então, todas as pessoas que têm os seus desafios de deficiência, elas... Eu acho que passou numa reportagem sobre... E aí, o que é legal de lá é que só quem trabalha
tem algum tipo de deficiência, principalmente o TEA. Que bacana. Então, ele disse assim, olha, não é que o mundo não está aceitando meu filho ou está aceitando meu filho. Eu vou construir um negócio para dar ao meu filho a possibilidade de um negócio, de empreender, de ter o seu negócio, de estar envolvido com o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, eu vou possibilitar lazer, alimento, entretenimento, diversão, conexão, relacionamento de pessoas com deficiência. A gente tem aqui em Salvador, em Aracaju, uma sorveteria que já faz pouco disso aqui na cidade e a gente precisa de mais espaços assim. Com certeza, de mais empresários, pessoas e empresas, organizações abertas à acessibilidade, à inclusão, de fato, à diversidade. É necessário, é fundamental esse tipo de inclusão. E quando você estava falando muito, professora Thaís, e falando muito sobre escola, sobre os pais e sobre as habilidades, o que me veio, inclusive, como curiosidade? Como identificar? Que a gente fala, nós que trabalhamos com carreira, a gente está ali sempre muito atentos durante a orientação de como a gente vai identificar essas habilidades técnicas e comportamentais, as potencialidades desse jovem. Mas quando a gente fala de um jovem com TEA, como é que a gente consegue perceber? Como os pais, os professores podem estar identificando essas habilidades? E até mesmo o recrutador. Por que não? Existe primeiro, tem dois movimentos aí. Um movimento que é o que eu digo, pais, família, se vocês tiverem condição, tiverem como batalhar por isso, mesmo pelo plano de saúde, mesmo na justiça, batalhem por terapia. Na terapia, eu já te dou isso garantido. Se você junta o combo, por exemplo, TO, fono, psicólogo, psicopedagogo, eles têm relatórios, e nesses relatórios a possibilidade traz as habilidades, traz o que eles já estão começando a se desenvolver mais, onde é que ainda falta chegar dentro dos marcos do desenvolvimento do TEA mesmo, em geral. Então, você ali já tem um briefing gigantesco, quase uma enciclopédia, né? Nem um briefing, do que tudo aquilo que é possível. Então, quando eu digo assim para os pais, assim, não, meu filho, por exemplo, tem TDAH, eu suspeito que ele é autista, e aí eu levo ele lá no psicólogo, eu digo, leva no psiquiatra, leva no neuropediatra, vamos trazer isso de maneira mais aprofundada. Esse é um primeiro ponto. E um outro ponto é a gente realmente, dentro das empresas, dentro do RH, né, da gestão de pessoas, das organizações, a gente começar a contratar, principalmente psicólogos e especialistas, que vão poder trazer 3 movimentos importantíssimos. O primeiro é, como é que esses recrutadores, contratados ou não pela empresa, vão conseguir desenvolver entrevistas com esses jovens, vão preparar um ambiente, esses adultos também, vão preparar um ambiente, vão preparar uma acessibilidade mesmo de emoções e de comportamentos, para que essa pessoa não se desorganize, para que essa pessoa não tenha ali um processo de hiperatividade exacerbado no momento. Então, essa é uma primeira preparação. Uma outra preparação é esse lugar da gente perceber, da gente ter essa conexão mesmo, de deixar essa pessoa à vontade para que ela possa dizer o que é que ela sabe fazer, o que é que ela gosta e, principalmente, empresários, o que a sua empresa, em termos de T&D, de treinamento e desenvolvimento, pode proporcionar de desenvolvimento para esses jovens, porque eles estão ali sedentos também, como qualquer ser humano, querendo trabalhar, querendo ganhar seu dinheiro, né? Respeitando os níveis, os graus e as dificuldades, mas os que podem, os que pensam sobre isso, eles também têm esse desejo, e a gente já anula a possibilidade só se uma pessoa virar e dizer assim, é autista, ele já é retirado do processo seletivo. E isso não é só sério, não, isso é gravíssimo. Grave. Muito. Então, a gente tem esses 2 movimentos. Um, da gente entender, né, as habilidades gerais, preparar o espaço do lugar, preparar esse movimento da pessoa poder dizer o que sabe, a que veio e o que gostaria de viver. E o movimento que eu acho mais importante, o mais desafiador, e que a gente precisa começar vou usar a palavra recrutar,
mais psicólogos, gestores de RH e empresários, profissionais qualificados e TOs também, para preparar as empresas para o dia a dia dessas pessoas, sabe? Para entender coisas como, por exemplo, você trabalha numa empresa de contabilidade e aí agora vai ter, por exemplo, um final de ano. Então, aquele jovem, né, aquele adulto autista que está lá trabalhando, ele já está ali num burburinho com muitas pessoas. Às vezes é muito difícil para ele estar o dia inteiro trabalhando ali com muitas pessoas e no final ainda ir para a confraternização de Natal, encarar mais gente ainda na empresa, sim, com bebida alcoólica, com comida, com outros tipos de assuntos e muito barulho, muito estímulo sensorial. Que é que uma empresa, por exemplo, pode ter a sensibilidade nesse dia? Esse profissional não vai trabalhar durante o dia. Só vai para a confraternização e não vai ter seu salário cortado por causa disso. Então, esse tipo de sensibilidade, esse tipo de arranjo, como já dizem a gente em turismo, arranjo produtivo local, a gente precisa ter esse tipo de arranjo produtivo dentro do nosso local de trabalho com as pessoas que têm existem as suas dificuldades, como às vezes não é só o TEA, às vezes a pessoa tem ali uma síndrome do pânico, sim, e ela está lá visualizando que ela está se afogando, que é uma coisa muito comum, ela está ali batendo na caneta ali para se organizar. Você precisa dar um tempo, um espaço para essa pessoa ela possa voltar, passar a crise, poder ter coragem de dizer aos colegas sem medo que está no momento de crise, que está no momento que está se desorganizando ali e ser acolhida. E aí, essa equipe ali, esses profissionais da empresa precisam também serem capacitados, precisam ser acolhidos junto com as famílias para dizer assim, olha, quando essa pessoa aqui está no transtorno desse, tiver isso, ajam dessa forma, acolham desse jeito, totalmente preparados, não somente preparados no que fazer, mas antes de mais nada, preparados emocionalmente, para não virar e dizer assim, fulano tá dando aquela crise dela, ó. Já começa daí. Então, nesse lugar, é o lugar de dizer, olha, fulano ter empatia, tá em tal lugar, ou tá vivendo tal coisa ali, vamos lá acolher. E saber como. Mas aí, quando a gente traz, assim, a gente trouxe aqui as possibilidades. A gente tem famílias que, de fato, têm condições de estarem buscando essa rede de apoio, buscando por um acompanhamento profissional de várias áreas aí, né, especificidades, para estar acompanhando esse jovem, esse adolescente com TEA. Mas famílias, né, que estão em questões mais vulneráveis, sociais, econômicas, como que elas podem... E eu diria até mesmo, por exemplo... Como é que o pai, uma mãe, um tio, um irmão, ele já pode perceber coisas simples ali no dia a dia, com a convivência? Poxa, essa habilidade aqui, o meu irmão, o meu filho tem, eu posso estar ajudando a desenvolver. Isso é possível? A gente consegue, com esse olhar mais cuidadoso e sensível, perceber e identificar essas habilidades? Totalmente. Você vai perceber isso nas preferências desse jovem, se ele prefere cantar, se ele prefere montar robôs, se ele prefere pegar sucata e montar alguma coisa, se ele tem uma facilidade enorme os exercícios de matemática que você faria em meia hora, ele está fazendo em 3 minutos, se esse adolescente é só de ver YouTube e o Google, porque isso né? Uma grande parte não, mas muita gente tem... Já está ali falando inglês fluentemente. Então, você tem essa possibilidade clara, ampla. Agora, a gente precisa batalhar em nível público, como você está dizendo, realmente por ONGs, pelo SUS e outros órgãos, né, do Estado que possam, de fato, né, e do governo federal, dar esse suporte a essas famílias. Dar esse suporte para organizar isso. Porque você tem assim, não, meu filho, eu já tenho um diagnóstico do TEA e que ele fala muito bem inglês. Tá, mas ele falar inglês não quer dizer que ele vai publicamente conseguir dar uma aula de inglês.
Ou que ele vai trabalhar nessa área, Ou por que ele vai exemplo. trabalhar nessa área, ou você vai dizer assim, ele sabe muito bem inglês, ele quer trabalhar com inglês, mas o que é possível desse jovem fazer? De repente, vou dar um exemplo aqui que veio, com inglês mesmo, esse jovem, ele pode ter uma dificuldade de socialização para a vida toda. Sim. De repente é algo que não vai mudar. O que ele pode ser? Tradutor. Juramentado, sabe? Traduzir dissertações de mestrado, doutorado. Quantas possibilidades? Quantas possibilidades, e às vezes a gente fica num mundo tão do desespero ali, e que eu obviamente entendo por natureza, por prática do meu dia a dia, pessoal e profissional, a gente fica tão ali no desespero e na falta de conhecimento, que por mais que a gente tenha uma habilidade ali na cara da gente, a gente não sabe como voar a partir disso. Então, tem que abrir a boca, pais. Tem que falar para a professora, tem que falar para a coordenadora, tem que falar para uma psicóloga que tem, conhecer uma ONG, conhecer um coletivo que fala, buscar. Google tá aí para isso, você tem que buscar rede social, você tem que buscar ler, você tem que buscar livro gratuito, você tem que buscar material gratuito do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, baixa a apostila, baixa a PDF oficial e lê, vai até as universidades federais, estaduais e privadas que estão fazendo trabalhos relacionados a isso, vai às bibliotecas e procura se inteirar e procura mesmo estudar. A gente costuma dizer que quem salva uma mãe autista é outra mãe autista. E tem muitas comunidades, professora Thaís. Sim. Muitas mães fazendo, inclusive, de várias blogs, então, trazendo a sua vivência, falando um pouquinho da sua realidade, abrindo sua casa para compartilhar com outras mães suas dores e alegrias. E assim, a gente começa por aí, mas eu, como professora, não posso deixar de dizer que vamos estudar. Thaís, os livros voltados para a área do TEA são muito caros. De fato, alguns são mesmo. Os principais, as chamadas bíblias. E o que não deveria. Pois é, mas existe muito material bom. Geralmente, quem trabalha, está à frente de uma ONG, de um projeto ou de um coletivo voltado para a questão do TEA, já tem materiais gratuitos que pode lhe passar, inclusive pelo WhatsApp, pelas redes sociais, para poder você ter uma interação mais científica, sabe? Como é que o cérebro do meu filho está funcionando assim, existe uma metodologia que trabalha dessa forma, em casa eu posso fazer de tal jeito, existem cursos que a gente precisa traduzir aqui para o Brasil, que ainda o Ministério infelizmente não trouxe, liberou. Da Organização Mundial de Saúde, que preparam cuidadores para lidar com a forma do brincar, do alfabetizar e do cuidar no TEA. Então, assim, a gente tem sim recursos que obviamente podem ser melhorados, mas o que a gente não tem, minha Aninha, é o conhecimento. A gente tem um desespero. Fundamental. A gente tem uma dor. A gente tem um luto. A gente tem um desespero. A gente tem uma preocupação com o dia de amanhã. E acaba abafando essa possibilidade. Trava para que a gente tenha esse conhecimento adiante. Então, eu tenho um lugar assim tão grato, porque eu fui preparada a vida toda para trabalhar com empregabilidade, com carreira e com mercado de trabalho. Então, para mim, é uma obrigação que jogaram no meu colo a felicidade de ter 2 filhos autistas, porque aí o meu mundo, ele começou a ter sentido, a ter propósito, e eu comecei a viver numa intensidade, num fervor, numa entrega, numa profundidade que eu nem sabia que existia. E aí eu olhei para esse universo todo e disse assim, não, existe um futuro que precisa ser preparado. Não é o meu filho que só precisa estar preparado para esse futuro. Eu preciso preparar essa sociedade para o meu filho. Então, o meu papel aqui é preparar não só eles, mas a sociedade para cada jovem que tem qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de desafio que o impeça no desenvolvimento social e profissional. Ai, que lindo. Eu ficaria aqui, gente,
ouvindo por horas, porque de fato quando a gente entende que as pessoas encontram o seu propósito, entendem a sua missão, fazem as coisas com amor, o seu trabalho, muda tudo. Muda tudo, faz sentido. E quando a gente traz aqui, a gente brincou, inclusive, em outros momentos e comentamos também a respeito de que trazer, às vezes, um especialista e só naquela figura do profissional, às vezes a gente traz ali a teoria, e muitas vezes quer a prática. Porque a prática vai conectar as realidades. Vai mostrar assim, eu sei a sua dor, eu sei desse lugar de fala, eu tenho propriedade para. Obviamente, a gente não está descartando a questão técnica, ela é fundamental. Mas quando a gente vê uma mãe, né, trazendo esse olhar, trazendo inclusive sua realidade, dizendo, é possível, isso conecta com outras mães, isso conecta com outras famílias, isso dá força a essas famílias estarem de fato buscando esses direitos, buscando essa socialização, essa inclusão nos ambientes sociais, na educação, na saúde e no mercado de trabalho. Então, a gente falou muito sobre essa questão das empresas se prepararem, mas eu queria, assim, dentro da sua expertise, professora Thaís, como mentora de carreiras, de negócios, desses jovens, entendendo quais são as melhores oportunidades que esses jovens, esse adolescente com TEA, tem no mercado de trabalho. Volta para algo que a gente já comentou, porque não existem áreas. Se não existe área para mim, para você, também não existe área para eles. Somos Perfeito. todos um, né? Então, nesse sentido, é aquilo. O interesse e as habilidades desses jovens são voltadas para a tecnologia. Por favor, não veja um engenheiro de computação na sua frente de primeira. Pergunte a ele, você gosta mesmo de tecnologia? Você quer trabalhar com tecnologia? Como é que é isso para você? Como é que você se vê? Como é que você acha que você poderia estar vestido, estar falando, estar estudando o quê? Aí ele pode virar e dizer assim, não, eu gosto muito de tecnologia, mas eu queria trabalhar com robótica porque o que realmente me anima, que eu acho massa, pai, é trabalhar com aqueles robôs que fazem as cirurgias. Pronto. Já tenho aí um insight. Então, você vai botar talvez esse jovem batalhar para que ele entre numa faculdade de tecnologia, mas é você e ele lá já buscando uma pós-graduação, isso, né, dentro das possibilidades, uma pós-graduação já na área de robótica, que ele possa desenvolver robôs e máquinas para a área de saúde, que é uma coisa que ele quer. Então, trilhar esse caminho da carreira precisa ter uma essência dessa pessoa, porque a gente não vai obrigá-la a viver aquilo que a gente acha que ela é capaz, mas aquilo que a gente acha que aquilo que ela deseja, a gente vai tentar adaptar ao máximo as possibilidades do que ela é capaz. Perfeito. Então não existe as melhores oportunidades, é um leque, é ele se encontrar existe e a gente... só um desafio grande, por exemplo, aquele jovem que está no transtorno e que ele tem realmente uma dificuldade cognitiva desafiadora, que ele não conseguiu avançar na escola, que ele não fala, que ele tem realmente uma dificuldade extrema de socialização, uma hipersensibilidade muito forte, uma hiperatividade muito alta, aí a gente precisa olhar para o que ele gosta. Muitos deles adoram gastronomia, culinária, artesanato. São as áreas mais comuns. Sim, mais comuns, que responde um pouco mais a sua pergunta. O que é que eles gostam? E a partir dali oferecer possibilidades. É fazer comida, é fazer hambúrguer gourmet, é fazer brigadeiro gourmet. O que é? E aí... Tem alguns jovens que eu cuido nesse sentido, que eles, por exemplo, adoram fazer filmes, né? Stop motions, adoram fazer biscuits, artesanatos. Sim. E aí olhar para dizer assim, você gostaria de vender isso? Às vezes não. Às vezes tem um bloqueio. Sim. Vender é uma socialização muito grande. Então, o que a gente pode fazer? E eu posso vender por você? E você ver e você acompanhar essa venda no Instagram. Ele está ali produzindo e próximo ao processo. E a gente bota ali no Instagram, no OLX, em algo nesse sentido, vai fazendo as vendas. Aí, um belo dia, esse jovem pode dizer, ele se empolga tanto porque alguém gostou do que ele fez. Gostou enxerga do que ele enxerga nele, troca de vida, troca social,
não apenas aquele que não consegue fazer as coisas, mas uma troca social. E às vezes ele se empolga e faz mais um curso, e faz mais um curso online, técnico, e começa a, por mais que ele não apareça, começa a se conectar com outras pessoas nas redes sociais. Aquele que já consegue sair de casa, consegue Sim. pegar o artesanato, o brigadeiro, e mesmo não falando ou falando com dificuldade, vender, mostrar. E aí, todo esse recurso você já devolve para a educação, já devolve para a socialização, para o lazer desse jovem. Se você coloca esse jovem com outros jovens que também produziram o brigadeiro, a pizza, o sorvete, eles juntos já têm uma tribo de amigos. Com certeza. Pessoas que se entendem no olhar, que se entendem nas suas dificuldades, que se entendem nos seus desejos. E aí você já pode juntar essas pessoas junto com terapeutas e especialistas e ir para um restaurante, conversar com o restaurante antes, fechar o restaurante para eles, fechar uma parte do restaurante, e no dia que o restaurante está mais vazio, combinado com o restaurante, e eles socializarem. Muito bacana. Sabe? Porque isso não é só sobre ganhar dinheiro, não é só sobre nós pais ou esses jovens dizer assim, não, meu filho tem TEA, mas agora está se formando. Ô, gente, uns vão se formar e outros não vão. E tá tudo certo. E tá tudo bem. E a gente dizer que o meu vai se formar, a gente tá, em vez da gente estar acolhendo, a gente tá ficando feliz sim por ele, mas a gente pode estar afastando um outro. Então, é a gente dizer, olha, o meu pode se formar, mas o que a gente pode fazer que o seu possa? Sabe? Perfeito. Como é que a gente pode ser um nesse sentido? Tá contribuindo realmente para a vida do outro. Então, não é só sobre ganhar dinheiro, ou sobre ter um certificado, ou sobre você dormir tranquilo ou morrer tranquilo. Porque você sabe que é o maior desespero de pais no TEA é a sua morte, né? A sua própria morte. Como é que vai ficar o meu filho? Então, e se a gente morrer, como é que ele vai ficar? Ele não vai ficar só feliz porque ele está trabalhando, bem porque ele está trabalhando. Ele vai ficar bem porque ele está trabalhando, porque ele conseguiu amigos, porque ele está conseguindo produzir algum tipo de negócio e ganhando algum recurso, porque ele entende os seus direitos e deveres sociais e de leis a favor das suas questões. Precisamos preparar os filhos para o mundo. Para o mundo. Igualmente os típicos. Exatamente. Então, nesse sentido, a gente precisa olhar para eles, olhar para as suas possibilidades e adequar as realidades das leis, adequar as realidades de carreira e adequar as realidades de autorrealização. Perfeito. Perfeito. E aí, se você vai falando e vão surgindo curiosidades, perguntas, quem está aí conosco, quem chegou agora, sejam bem-vindos. Estamos falando sobre carreira e empregabilidade para adolescentes, para jovens com transtorno do espectro autista. Falando sobre as inúmeras possibilidades de você se desenvolver para estar no mercado de trabalho. Com essa maravilhosa especialista, mentora em carreiras, Thaís Gualberto. Então, você que chegou agora, daqui a pouquinho você volta ao episódio para pegar desde o início e não perder nenhuma dica, nenhum insight, porque tá muito bacana. Deixa aí o que você está achando desse episódio, coloca a sua pergunta que a gente vai ter o maior prazer em respondê-la. E aí, pensando também no mercado de trabalho, eu fico aqui pensando, nossa, a gente tá ali desenvolvendo, fez o PDI desse jovem, já sei as habilidades dele, a empresa já está ali preparada, mas antes dele ingressar no mercado, estar naquela empresa, naquela oportunidade, ele vai passar por um processo seletivo. Como será esse processo seletivo? Será que dentro do processo seletivo, lá durante a entrevista, a dinâmica, ele já deve dizer que ele tem um transtorno, que ele tem um TEA? Deve ou não ser dito? Deve ou não ser colocado no currículo? É uma dúvida. E aí? A gente não tem um espaço, né, já tão organizado no currículo para colocar. Mas, assim, a gente tem a coisa do currículo hoje em dia, mas vocês bem sabem que hoje a gente preenche os formulários, né? Sim. Nos sites das empresas. E as empresas os formulários online, que acaba sendo um currículo. E que nos formulários online eles perguntam se a gente tem algum tipo, alguns, né? Se tem algum tipo de deficiência, aí a gente responde. Até porque a empresa, se ela está realmente querendo trabalhar com um processo de inclusão e de diversidade e de inclusão, ela vai se preparar para isso. Ela vai ter uma olhar, ela vai te ligar, ela vai procurar saber. E você vai ser cuidado em relação a isso.
pode não receber até nenhum benefício extra, mas vai ter um cuidado na análise das suas metas, na análise dos seus resultados, no que você conseguiu superar, no que você está tendo bloqueios para que a empresa possa lhe ajudar. Então, nesse sentido, geralmente nos formulários é bacana colocar. No currículo a gente não tem esse espaço, mas na entrevista sim. Mas o mais... Mesmo que não perguntem? Mesmo que não perguntem durante a entrevista? Então, mesmo que não perguntem, se você não se sentir à vontade, você não tem que sair divulgando. Mas se perguntarem, diga. Perfeito. Mas assim, o que eu acho mais importante, e não é sobre o TEA, não, tá? O TDAH. Sim. E se você tem aí um transtorno alto de ansiedade, se você não se sente à vontade, mas tem consciência de que consegue, você já tem os seus movimentos de terapia, que você consegue se controlar, conhecer suas emoções, conhecer os seus gatilhos, conhecer os seus rompantes. Se você se autoconhece e já sabe como lidar com você mesmo e sua relação com o outro, fica mais tranquilo. Mas se é algo que você sabe que vai ser desafiador para você, vai chegar, e vai chegar talvez até no seu movimento mesmo. E as pessoas podem perguntar, e é importante dizer. Porque se essa empresa ela não estiver aberta a receber você, por isso que é tão importante se conectar a ONGs e a projetos. Perfeito. Porque já estão preparando essas empresas para. Então, se você vai numa empresa nesse sentido e ela acaba sabendo que você tem um transtorno, está no transtorno do espectro autista e vive isso, e ela, né, trava e dá para trás, dê para trás também, sabe? Porque ela ainda, infelizmente, não está preparada para você. Ó, olhar. Não é você que não está preparado para ela, ela que não está preparada para você. E profissionais que entendem o seu valor e o valor que agregam a qualquer organização, eles escolhem onde eles querem trabalhar. Eu sempre digo isso nas palestras, converso com os estudantes também, porque eu também trabalho com carreiras, é de que eles precisam também estar nesse lugar. E muitas vezes a gente vê muitas exigências do mercado, as tendências por conta da empresa, mas esse profissional que quer um destaque, quer um diferencial, ele também tem seus diferenciais e ele vai dizer, olha, essa empresa não. Os valores e princípios não se conectam. Sim. Ela não está aberta a isso, então não vale a pena eu estar. Ou talvez não, eu quero para poder ajudar. Por que não? Porque às vezes ela precisa de um insight, precisa de alguém que vai fazer isso acontecer, fazer esse movimento. E assim, a gente já está chegando aqui pertinho do final, mas tem algumas perguntas ainda que, né, surgem aqui como durante a sua fala, como curiosidade, e eu acredito que sejam de muitos pais, de muitas pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, principalmente o jovem. Quando a gente fala de processo seletivo, não é só para quem vai para o mercado de trabalho CLT, mas também um estagiário, a gente tem aí programas de bolsa, a gente também tem o Jovem Aprendiz, que é CLT, mas é um programa voltado para jovens, que tem que estar aberto também a esse movimento. E aí esses jovens e adolescentes, eles vão passar por um processo seletivo que faz parte de todo o trâmite e procedimento de uma empresa para recrutar esse talento. Então, pensando na perspectiva do jovem, com o olhar desse jovem, com o olhar desse adolescente, o que esse jovem e o adolescente com TEA, ele precisa saber, que não foi dito aqui, de repente a cereja do bolo, você como orientadora e mentora de carreira, que ele precisa saber para estar no mercado de trabalho, né? Então, assim, ele quer ingressar no mercado, o que ele precisa saber? Como é que ele tem que estar preparado exatamente? Alguma coisa assim específica, algo, né, que todos precisam saber para estar no mercado? Ele precisa buscar ajuda. E, assim, é muito difícil por conta própria. É preciso buscar ajuda no sentido desse jovem, ele ter uma ajuda, principalmente de um psicólogo, principalmente de um psicólogo organizacional, que vai entender, junto com a equipe que já trabalha com ele, por isso terapia é essencial, quais são as dificuldades que ele tem. Porque, Aninha, isso é muito particular. Sim. Eu vou ter um jovem numa entrevista que vai articular super bem a fala, sim, né, ali, mas na hora de uma dinâmica em grupo, já trava. Ele vai travar. Aí eu tenho também uma pessoa que na dinâmica em grupo vai liderar, ou uma pessoa que na dinâmica em grupo vai fazer tudo ali bacana com todo mundo, mas na hora de perguntar, olhar nos olhos assim, fale sobre você.
De mim? O que você quer saber de mim? O que eu gosto? O que eu gosto? O que eu gosto do quê? A pessoa trava, a gente trava muitas vezes. Então, a gente precisa, isso é para o TEA e para todo mundo. A gente precisa entender o que é que nos trava, o que é que nos bloqueia e trabalhar isso de maneira muito efetiva. Existem alguns programas. E eu acredito que também é muito tranquila. Porque se a gente também traz aquele... Eu comento muito, e assim, só para contribuir, professora, a gente às vezes traz essa responsabilidade para as crianças e adolescentes, até a escolha da profissão, como um peso. Como você tem que escolher, porque é essa profissão que você vai ter para a vida inteira. Então, a própria escolha, ela já gera vários anseios, preocupações, ansiedade, expectativas. Então, fica muito nesse lugar de que tem que ser feita essa escolha agora, acaba trazendo um peso que não deveria. Então, acredito que o processo também precisa ser mais tranquilo para que ele se desenvolva. Existe uma questão no TEA em específico, que uma criança e um adolescente, um adulto com TEA, principalmente a criança e o adolescente, ele aprende pelo padrão de repetição. Ele precisa repetir aquilo várias vezes. E como um dos desafios grandes do TEA, principalmente do grau 1, é a questão da socialização, a gente, por exemplo, são muito sinceros, muito honestos na hora que falam. Às vezes, se você faz uma assim. coisa sarcástica e irônica, ele não entende, ele não acompanha, ele não percebe. Ou, às vezes, se você fala uma coisa assim muito filosófica, muito formal, ele se perde ali naquele contexto. O TDAH também. Sim. Ele se perde ali naquele contexto. Então, até porque o TDAH pode ser uma variável grande de muitas pessoas no TEA. Então, assim, ele se perde nesse contexto. Então, é importante que você, primeiro, pincele mesmo quais são esses desafios de cada um. Sim. E treine. Perfeito. Treine muito. Por isso, um especialista, se puder ajudar, ótimo. Se não, mãe e pai. É o mínimo que a gente pode fazer. Ou familiar, ou uma tia, ou uma prima que tem essa paciência, que tem essa vontade de ajudar. E aí diz, Thaís, você está aqui na seleção, aí chegou a gerente de vendas da empresa. E aí vai perguntar, Thaís, me diga quais são, o que é que você gosta de fazer no dia a dia? Como é que você ia sentar? O que é que você ia falar? Então, exatamente. esse já vai treino, treinando, ensaiando em casa. ele é essencial. Mas ele é essencial também nesse lugar, se a pessoa diz assim, por exemplo... a pessoa quer, sei lá, tá na questão ali com você de uma entrevista. Aí você pergunta, você quer água, café? Aí a pessoa fala, né? Você fala, eu quero café. Aí você bebe o café e fala, o café tá gelado. Uma pessoa, um autista, ele pode dizer isso. Ele pode vir com essa sinceridade ampla. E aí ele precisa ser... tanto visto para ele que isso é uma coisa que ele não precisa dizer, bem como a empresa precisa estar preparada para, se um candidato desse diga algo assim, ok. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Faz parte do contexto, do perfil comportamental daquela pessoa. Então, isso precisa ser acolhido. São os dois lados. Mas olhando para o candidato, que é o nosso foco aqui, que é o mais importante, treinar a partir tanto das habilidades quanto das dificuldades e dos desafios de socialização, de compreensão e de fala. Maravilha. Eu acredito que muitas mamães, pais, a família inteira está conectadíssima conosco, se vendo em muitos momentos aqui, se conectando, compartilhando, inclusive, as suas dores, as suas alegrias, os seus anseios. E eu sei que tem muita gente que quer se conectar com essa profissional de excelência. Como eu falei, ela tem muito a entregar, tem muito conteúdo, é uma pessoa riquíssima e que sempre, em bate-papos formais ou informais, sempre tem muito a entregar e a trazer conhecimento. Então, a cada parada, a cada conversa, eu aprendo muito com ela, gente. E eu tô falando de fato porque é uma pessoa que eu trago pra minha vida e é importante a gente ter essas conexões, de pessoas que realmente nos coloquem pra cima, que nos ajudem, que contribuam para as nossas vidas, para o nosso desenvolvimento. Então, pra mim sempre é um grande prazer estar com a professora Thaís Gualberto, porque de fato ela gente, eu não sei se a gente falar, mas é um Google. É um Google, vamos pra área de tecnologia. Então,
assim, eu sei que aqui foi uma pincelada, é um assunto muito amplo, a gente tem muita coisa para se esgotar. Se esgota, né? Se esgota esse assunto. Pelo contrário, a cada momento a gente vai trazendo novidades, novos conhecimentos. E eu tenho certeza que vai se gerar outros episódios. Então, se você quiser ouvir ou saber mais sobre esse assunto, coloca aí no chat, nos comentários. A gente vai ter o maior prazer de trabalhar essa temática com mais conteúdos, com mais informações e dicas para você e toda a sua família. Qual é a área que você quer atuar? E se você tem aí o transtorno, se o seu filho, alguma dificuldade, você quer saber um pouco mais, se conectar com a gente. E aí, para essas mamães, para essas pessoas que estão nos assistindo, para quem não é pai e mãe, mas que sofrem, inclusive, né, com algumas questões de ansiedade, com outros tipos de transtornos, não sabe como lidar e queiram, de fato, se conectar com a professora Thaís Gualberto, né, com essa mentora, com essa psicoterapeuta. Eu sempre fico chamando ela de professora, mas ela tem outras habilidades também, além de ser uma mentora, né, em carreiras, mas como eu falei, é psicoterapeuta, ela também faz esse atendimento ligado à carreira, trabalha com negócios, com RH. Então, se você quer se conectar, saber um pouquinho mais de como ela pode contribuir. Eu tenho um filho, uma filha, ou eu tenho, de fato, e quero essa ajuda. Como é que eu posso me conectar com ela? Então, onde a gente pode te encontrar? Deixa suas redes sociais, fique muito livre também para deixar um contato de telefone ou de e-mail. A nossa equipe vai colocar no chat, mas para que essas pessoas possam, de fato, ter essa oportunidade de se conectar contigo e ter esse suporte, esse acolhimento e essa assessoria, não só para a carreira, mas para a vida como um todo, né? Esse processo de se desenvolver socialmente, na parte, sim, da educação, da carreira, mas, sobretudo, a pessoa se conhecer, saber o seu potencial e dizer, eu posso. E ter esse lugar de acolhimento para as mães, porque eu sei que tem muitas mães aqui que não sabem ainda o que fazer. Sim. Mesmo depois desse bate-papo maravilhoso. Então, revigorante. Tenho minhas redes sociais. Vão lá no meu Instagram, Thaís Gualberto Online. Eu atendo online, eu atendo sempre no digital, mas fiquem tranquilos e tranquilas. É um atendimento muito legal, muito bacana, engraçado. A gente ri, a gente chora, a gente se conecta. E são dois trabalhos, né? Um é quanto psicoterapeuta e individual, principalmente com questões de família, e o trabalho de mentoria de carreira, que é um programa que eu desenvolvi já depois de tantos anos de experiência, que acontece geralmente de 4 a 8 encontros, dependendo da demanda de cada pessoa, e depois a gente faz uma manutenção disso, se necessário, de um encontro por mês, e eu trabalho exatamente esse lugar, das suas habilidades, das suas potencialidades, das suas necessidades de autodesenvolvimento, do seu autoconhecimento, mesmo dos seus bloqueios, das suas barreiras, das suas questões de história de vida e principalmente da sua autorrealização, das suas escolhas, do seu propósito, dos seus desejos de futuro. Isso, falando agora, parece até que é de maneira mais poética, mais ampla, mas é um cuidado extremamente técnico, alinhando as bases teóricas da psicoterapia, alinhando a experiência e o conhecimento de mercado, alinhando todo o conhecimento voltado para a questão do transtorno, do espectro autista e também de outros, e principalmente te escutando e buscando de maneira prática, real, caminhos de solução. Eu te garanto que algum nível de caminho, de abertura, de reflexão e de posicionamento nós vamos ter juntos, porque este é o meu propósito de vida, é a minha missão. Eu não posso dormir sem tentar, de alguma forma, e resolver movimentos práticos de contribuição na vida do outro. Isso é o que me move. Que lindo, gente. E assim, antes de eu fazer os agradecimentos à professora Thaís aqui por estar conosco, eu não poderia deixar de falar que a gente tem um aluno, sim, o Gustavo Bom Gosto, que foi aluno aí, né, é aluno, na verdade, do Clube de Exatas e que tem o TEA. E o bacana é que ele e a mãe fizeram um vídeo trazendo de fato aí a sua vida, abrindo o coração, falando a importância de instituições como o Clube de Exatas, que tem professores preparados para essa inclusão,
da neurodiversidade, de outras diversidades, para acolher, para de fato estar ali preparado, não só para lidar com todas essas situações, mas de fato proporcionar esse ambiente de inclusão, de acessibilidade para que todos possam se desenvolver e ter oportunidades, seja em todas as áreas. Então, o Gustavo, ele um estudante do Clube de Exatas que tem o TEA no nível 1 e a evolução dele foi maravilhosa. Ele vem evoluindo, passou inclusive pela segunda fase, professora Thaís, das Olimpíadas, né? De matemática. Sim. Então, olha que bacana. E a gente precisa falar, olha que bacana essa mãe chegar a agradecer o clube, mas sem uma inspiração, o Gustavo e essa família, para outras famílias. É possível, independente do nível. Então, independente do diagnóstico, se você tiver amor, uma equipe para acolher, pessoas como a professora Thaís Gualberto, que entende o seu propósito, a sua missão, para além de ser uma profissional capacitada e qualificada para esse tipo de atendimento, mas entendendo o que ela pode fazer na vida do outro. Gente, faz total diferença. Acreditem. E não precisa ser muito, não. Se você só for a uma pessoa, com certeza você vai estar aí contribuindo. A gente quer estar numa grande proporção, mas basta você começar fazendo aos poucos na comunidade, na família, e você vai entender como isso vai reverberar ao favor, né, de um mundo melhor, de um mundo mais igualitário, de um mundo mais humano e que o amor ele possa prevalecer a partir, inclusive, da educação. Então, professora Thaís, muito obrigada mais uma vez por ter se disponibilizado, deixado seus filhos maravilhosos e lindos com o papito nessa missão. Às vezes é importante, mamães, esse momento de você se conectar com o seu profissional, de poder inspirar outras mães, Sim. outros profissionais, não só quem é pai e mãe, mas professores que assistem também aqui esses episódios e mostrando que juntos a gente pode mais, juntos somos mais fortes, e como cada um de nós podemos contribuir. E que venham outros episódios contigo. Então, muito obrigada, porque eu sei que esse momento foi um momento que você poderia estar com a sua família, estar dormindo, inclusive, e desejou e não hesitou em nenhum momento em estar aqui contribuindo, de fato, para que a gente possa levar conhecimento para as famílias, para as pessoas. Então, obrigada. Em nome do Clube de Exatas, em nome da Ana, do Vinícius e do Pod Paz. Então, se você gostou desse episódio, conta aí pra gente. Não esqueça de deixar as hashtags Pod Paz, Pais Instruídos, Filhos Fortalecidos. Coloca também aí as hashtags dos nossos temas, como hoje, TEA, adolescentes, jovens, carreira, empregabilidade. Conta o que você achou, o que você quer ouvir aqui nos próximos episódios. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e de ativar o sininho para não perder nenhum dos episódios, hein? Muito obrigada e até a próxima, pessoal!